Livro dos Jubileus, capítulo 13, Abrão e Ló em Canaã e no Egito. Abrão se separa do Ló. E Abrão viajou de Harã, e ele levou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão Harã, para a terra de Canaã. Ele foi até Assur e seguiu para Siquém, e habitou próximo a um elevado carvalho. Gênesis 12, 6. E ele viu e eis que a terra era muito agradável da entrada de Amata até o elevado carvalho. E o Altíssimo disse a ele: para ti tua descendência eu te darei esta terra. E ele construiu um altar lá, e ele ofereceu um holocausto sacrifício queimado ao Altíssimo, que havia aparecido a ele. E ele partiu dali para uma região montanhosa. Betel ficava a oeste e Ai a leste, e montou sua tenda ali. E ele viu e eis que a terra era bem larga e boa, e crescia de tudo nela, vinhas e figueiras e romãs, carvalhos do Mediterrâneo e ilexes e carvalhos de Moré e oliveiras, e os cedros e ciprestes e árvores do Líbano, e todo tipo de árvores do campo, e havia água nas montanhas. E ele bendisse ao Altíssimo que o levou para fora de Ur dos Caldeus, e que o trouxe para esta terra. E aconteceu que no primeiro ano, na 7ª semana, na lua nova do primeiro mês, 1954 ele construiu um altar nesta montanha, e clamou ao nome do Altíssimo: Tu, o Altíssimo Eterno, é o meu Criador. E ele ofereceu no altar um holocausto ao Altíssimo para que ele fosse com ele e não o abandonasse por todos os dias de sua vida. Abrão vai ao Egito. E ele partiu de lá de entre Betel e Ai e foi para o sul, e ele chegou em Hebrom, e Hebrom já havia sido construída naquela época, e ele habitou lá por 2 anos. Ele foi para a terra do sul, para Bealote, e havia fome lá nesta terra. E Abrão foi ao Egito no 3º ano da semana, e ele habitou no Egito 5 anos antes de sua esposa ser arrancada dele. Agora Tanás no Egito naquele tempo havia sido construída 7 anos após Hebrom. E aconteceu que o faraó apreendeu Sarai, a esposa de Abrão, de modo que o Altíssimo pesteou o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. E Abrão estava bastante glorificado rico pelo motivo de suas posses em ovelhas, gado, jumentos, cavalos e camelos, e servos e servas, e prata e ouro em abundância. E Ló, filho de seu irmão, também estava rico. E o faraó devolveu Sarai, esposa de Abrão, e ele o despediu e expulsou da terra do Egito, e ele viajou para o lugar onde ele havia montado sua tenda no começo, o lugar do altar, com Ai a leste e Betel a oeste, e ele bendisse ao Altíssimo seu Criador que o havia trazido de volta em paz. E aconteceu que no 41º jubileu no 3º ano da primeira semana, 1963 ele retornou a esse lugar e ofereceu um holocausto, e clamou ao nome do Altíssimo e disse: Tu, o Altíssimo, é meu Criador para sempre. E no 4º ano dessa semana 1964 Ló partiu se separou dele, e Ló habitou em Sodoma, e os homens de Sodoma eram excessivamente muitíssimo pecadores. E pesou-lhe no coração que o filho de seu irmão havia se separado dele, porque ele Abrão não tinha nenhum filho. Naquele ano quando Ló foi aprisionado, o Altíssimo disse a Abrão, depois que Ló havia partido se separado dele, no 4º ano dessa semana: levante os olhos do lugar onde estás habitando. Olhe para o norte, para o sul e para o oeste e o leste. Porque toda a terra que tu viste eu te a darei e a seus descendentes para sempre, e eu farei tua descendência como a areia do mar. E ainda que um homem possa contar o pó da terra, ainda tua descendência não poderá ser contada. Levante e ande pela terra, no seu comprimento e na sua largura e conheça ela toda, porque para ti tua descendência eu a dou. E Abrão foi para Hebrom e habitou lá. A campanha de Chedorlaomer. Aprisionamento de Sodoma. E neste ano veio Chedorlaomer, rei de Elon, e Anrapel, rei de Shiar, e Ariosh, rei de Selazar, e Tergal, rei das nações, e matou o rei de Gomorra. E o rei de Sodoma fugiu, e muitos caíram por feridas no vale de Sidim, próximo ao mar salgado. E eles aprisionaram Sodoma e Abrão e Zeboim, e prenderam também Ló, o filho do irmão de Abrão, e tudo o que ele possuía, e foram para Dan. E um que havia escapado veio e contou a Abrão que o filho de seu irmão havia sido preso.
E Abrão armou seus servos, de Abrão e de sua descendência o 10º dos primeiros frutos ao Altíssimo, e o Altíssimo ordenou isso como ordenança para sempre que eles deveriam dar aos sacerdotes que servem diante dele, que eles deveriam possuir isso para sempre. E para esta lei não há limite de dias, porque ele ordenou isto para as gerações para sempre, que eles devem dar ao Altíssimo o 10º de tudo, das sementes, do vinho, do azeite, do gado, e das ovelhas. E ele deu a seus sacerdotes, para que comessem e bebessem com alegria diante dele do Altíssimo. E o rei de Sodoma veio a ele e dobrou-se diante dele e disse: Nosso amo Abrão, de para nós as vidas que tu resgatar, mas deixe ser seu espólio. E Abrão disse a ele: Eu elevo minhas mãos ao Altíssimo Criador, de modo que nem um fio nem um cordão de sandália pegarei do que é teu para que não digas: Eu fiz Abrão rico. Salvo somente o que os jovens homens comerem, e a parte dos homens que forem comigo, Aner, Escol e Manre. Esses devem levar suas porções,